A Nádia Pinheiro é uma empreendedora e mãe que está com um projeto super interessante, voltado para mulheres que desejam encarar novos desafios na vida. Daí surgiu a ideia desse podcast, o Pod Escândalas. Já gravamos o primeiro episódio, onde conhecemos mais sobre a história de vida da Nádia, sua infância, sua família. E hoje vamos dar continuidade a essa conversa. Tudo bom, Nádia? Tudo ótimo. Eu queria voltar lá para os tempos de adolescência. Como você fez a escolha da tua profissão, da carreira a seguir? Certo. Como sempre, assim, as coisas em períodos mais difíceis, né? Eu digo que eu naveguei sempre por águas turbulentas, mas Deus sempre conseguiu me guiar e eu consegui estar naquela plenitude ali que eu acho que é válido para todo mundo. Mas o curso foi muito engraçado. Eu estava num momento também de decisão da minha vida. Minha mãe disse assim: minha filha, eu vou voltar para o interior, né? Porque o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz, que foi lhe oportunizar esse período de conhecimento, de estudo, e agora você vai caminhar com as suas próprias pernas, né? Eu já estou aqui há muito tempo e eu não gosto de morar em Fortaleza, eu quero voltar para o interior, seu pai está lá, e a gente vai voltar a ter essa configuração de família. E aí eu comecei, ali foi um momento que eu entendi que eu tinha que caminhar com as minhas pernas, né? Que eu tinha que galgar os meus objetivos. Mas eu estava assim, eu não tinha sequer dinheiro para inscrição do vestibular. Então era na época R$ 52, eu nunca vou me esquecer do valor. E a minha irmã disse assim, mais uma vez, né, as minhas irmãs ali me apoiando, me ajudando, me cercando de forças, uma rede de apoio que é inestimável. E ela disse: não, Nádia, eu pago para você a inscrição do vestibular. Eu acho que você merece essa oportunidade, a oportunidade que a gente não teve. Embora elas não tivessem feito faculdade, já trabalhavam na época. Já tinham, né, o sustento ali, já participavam daquela população economicamente ativa, né? Mas elas queriam que eu tivesse as oportunidades que elas não tiveram. Então, elas sempre se uniram, sempre me ampararam de todas as formas. E aí eu disse, tudo bem, então já que você vai me privilegiar com o suporte do valor financeiro para a inscrição, eu vou tentar o vestibular. Mas eu não me sentia ainda muito bem preparada, né? Eu sempre tive, eu acho que o perfeccionismo, de certa forma, ele vai te colocando, a gente se cobra demais, exige demais, quer ter um parâmetro alto demais. Então eu achava que eu ainda não estava preparada para o vestibular. Em busca E do aí, perfeito, esquece o feito, né? É aquele exatamente, ditado. exatamente isso. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei a inscrição do vestibular e pela primeira vez eu disse, não, eu vou fazer um curso de informática. Era anos 90 por ali, a informática era um grande Ah, diferencial era, competitivo, né? sim. Então, o que eu pensei? Eu digo, bom, eu tenho um curso de vestibular, eu tenho a possibilidade de me colocar profissionalmente no mercado. Eu sempre visei essa coisa do trabalho, né, do estudo, mas assim, eu queria me colocar profissionalmente porque eu achava que se eu tivesse um emprego, eu teria condições de me sustentar e de bancar no próximo ano, quando eu estivesse mais preparada, um vestibular. O meu sonho, na realidade, era ter feito direito, né? Mas era um curso extremamente concorrido. Naquela época só tinham 3 universidades, era a Unifor, a UES e a UFC. Então, a Unifor, para mim, era uma carta fora do que eu podia, do escopo que eu tinha ali. Então, restava a UFC e a UES. E eu só tinha dinheiro para uma inscrição. Então, era aquela coisa do tiro certeiro, né? E aí eu não tinha dinheiro para comprar os livros paradidáticos. E aí, mais uma vez, eu recorri aos amigos, né, na época do terceiro ano, e eles me emprestaram um único livro para ler, porque também era o que eles dispunham na época, e eu li o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Eu nunca vou me esquecer desse livro, porque foi, assim, quando eu digo que Deus age na vida da gente, ele age, mas é com força, sabe? Assim, e o livro que caiu no vestibular
foi Memórias de um Sargento de que Milícia. legal. Então, o que é que eu fiz, né? Eu acho que eu sempre tive aquela coisa meio do estratégico, assim. Eu me preparei para as específicas e deixei o livro que era por último, porque, tipo assim, se fosse qualquer outro livro que caísse, eu ia me dar muito mal, tanto na prova de português, que era a minha específica, quanto na de redação. E aquilo ia acabar com o meu emocional. Então, eu criei a seguinte estratégia. Vou logo fazer a de história, que era uma das minhas específicas, que eu gostava muito, sabia muito. E aquilo contribuiu para que o meu perfeccionismo me ajudasse, né? Eu digo, meu Deus, a prova de história eu já dominei, então é 50% garantido. E fui. E quando eu abri, aí fiz as de português, quando eu abri a de literatura, que deu o livro Memórias de um Sargento de Milícia, eu dei uma Nossa. crise de riso, né? E naquela época as pessoas eram muito, assim, tinha esse negócio de fraude, de vestibular, então o cara lá, o fiscal, o que você tem, não sei o quê, e eu me deu uma crise de riso, porque alegria, era Senhor. o único livro que eu tinha lido, dos 10, era Deus ali me mandando uma mensagem, menina, acredito em você, que você tem futuro, mas assim, eu não consegui explicar aquilo na hora. E aí eu fiz, né, passei no vestibular e eu fiz a escolha do curso de secretariado executivo, que é um curso que também rompe paradigmas, né, porque na época era um curso estritamente voltado a mulheres, justamente nesse mundo tão, assim, ainda muito de segmentação de profissões, né, de cargos, e eu disse, não, eu vou entrar nesse curso e eu vou fazer a diferença aonde eu estiver. Até porque você falou que queria direito, mas a concorrência é muito Muito grande. alta, né? E aquele tiro certeiro, né? Talvez fosse no momento esse curso menos procurado, mas também de grande importância. Mas que me dava uma visibilidade, né? Assim, na parte de empreendedorismo, de gestão, né? Eu ia estar junto aos mais Grandes altos gestores, patamares, né, de gestão. Então, eu visei a possibilidade de estar no ápice, assim, da inteligência, do ser, do core das empresas, né? Dá uma lição, Nádia, que você pode deixar, uma das muitas, né, para as mulheres que nos assistem, é exatamente isso, né? Não começar logo buscando uma coisa grandiosa, mas talvez você, daquela pequena, fazer-se grande, né? Exatamente, é exatamente isso. E aí eu fui, né? Passei no vestibular, foi uma época de, assim, até a passagem mesmo no vestibular, eu acreditei até a última hora que eu não ia fazer a inscrição, eu fui tirar minha carteira de identidade no último dia. Então, eu passei por uma série de coisas, eu não tinha dinheiro sequer para tirar foto datada, para você entender. Eu fui para a delegacia da mulher achando que eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque era o único local que emitia e só saía com 30 dias, exatamente. Que naquele dia eu precisava do meu documento de identificação, porque senão eu não ia conseguir fazer o vestibular. Eu tinha o dinheiro, mas eu não ia ter o documento, né? Então foi uma série de situações que eu precisei contornar. Eu quero saber como é que foi. Pois Como é que conseguiu? Primeiro, eu acordei 5 da manhã, eu tenho um GPS quebrado de fábrica, eu vou deixar logo isso claro para todo mundo, tá? Eu acordei às 5 da manhã e fui na delegacia errada. Me disseram que era na Bezerra de Menezes, que era perto de onde eu morava, e aí eu fui acreditando que lá eu ia sair com a minha identidade. E não foi assim. Aí lá a moça me atendeu e disse, olha, você sai da identidade aqui, mas com 30 dias. Eu digo, mas eu preciso para hoje é o último dia da inscrição do vestibular. E ela dizia assim, mas então você tem que ir na delegacia da mulher. E eu fiquei, meu Deus, Luan, o que eu vou fazer na delegacia, né? Aquela coisa assim, era uma realidade totalmente diferente da minha. Eu imaginava que delegacia era um lugar onde tinham mulheres presas, sabe? Uma coisa louca, né? Eu sempre tive o fantástico mundo de Bob também aqui comigo. Então, a minha consciência conversava muito comigo. E aí eu venci aquela coisa, fui para a delegacia da mulher, fiz, né? Peguei a ficha, consegui. Aí eu tirei as fotos. Quando eu tirei as fotos, que eu retornei para emitir o documento, a moça disse assim: não, você precisa estar com a foto datada. Mas eu não tinha mais dinheiro. A questão financeira sempre foi muito. Sempre foi um empecilho. Muito, né? Ali um impeditivo muito grande. E eu contornei toda a vida eu acho que não é o determinante, né?
E aí eu disse, eu voltei no lugar que tirava as fotos e eu disse, moço, pelo amor de Deus. Fui bem sincera, porque eu acho que a sinceridade é uma coisa que abre portas em qualquer situação. Eu disse, moço, pelo amor de Deus, eu não tenho mais dinheiro, que eu tenho aqui é R$ 2 e eu preciso de 2 fotos datadas. O senhor pode tirar por esse dinheiro para mim? E ele disse, tirou. E ele tirou, eu voltei, fiz a inscrição, consegui a minha identidade e estava com os R$ 52 da inscrição, apenas isso no bolso. E eu estava na delegacia da mulher, que naquela época era ali no Benfica, por ali, né? E eu não tinha dinheiro para ir até a Bezerra de Menezes, que era o Banco do Brasil mais perto na época, que naquela época você pagava a inscrição no Banco do Brasil. E eu fui a pé, correndo. Então, eu saí tipo 2 horas, cheguei lá umas 3h30, o expediente bancário encerrava às 4h, e eu desesperada, mais suada do que cego perdido de tiroteio. E eu cheguei assim, quase o banco fechando e eu pedindo pelo amor de Deus. Então, assim, existiram sempre os empecilhos, mas eles não foram capazes de me parar. Né? Eu acho que a gente tem que ter sempre essa vontade de vencer tudo que a gente está fazendo ali. E aí eu fiz a inscrição, consegui pagar a inscrição do vestibular, fiz o vestibular, passei muito bem classificada, graças a Deus. E a partir dali eu criei oportunidades profissionais que me trouxeram até onde eu estou hoje. Claro que mediante alguns percalços que a gente passa, mas eu acho que quando eu olho hoje a minha história e vejo tudo que eu passei, né, foi uma construção diária muito grande, foi realmente vencendo um leão por dia. Então, assim, a gente não pode acreditar que os empecilhos são significativos ou definitivos para definir o que a gente quer para o futuro. Acho que a gente pode sempre correr atrás dos nossos sonhos e contornar os desafios e vencer e contar histórias hoje para que inspirem outras mulheres, outras pessoas a fazer tudo que elas acreditam que podem. De certa forma, as dificuldades até devem ser um pouco valorizadas, né? Nesse sentido de você olhar para trás e dizer, poxa, apesar de tudo, né, eu consegui, eu fui capaz. Com essas novas gerações, com todas as facilidades, você acha que é importante que elas tenham um olhar também para isso, para que não permitam que as facilidades façam tudo ficar menos interessante ou que não precise, não se acomodar? É uma coisa que eu, inclusive, hoje eu tento mostrar para os meus filhos, né? Assim, eu compartilho com eles tudo que a gente já passou, né? Todas as dificuldades, todo o caminho que a gente percorreu para estar onde hoje estamos, né? Para que eles tenham a consciência de que eles também precisam estar aptos a caminhar. E eu acho que essa nova geração, né, as gerações X, Z, Y, Alfa, enfim, a gente precisa estar dando esse discernimento, né, para que a gente possa estar dizendo, olha, a dificuldade existe, mas ela pode ser contornada. Você é capaz, porque hoje a facilidade é tão grande, né? A gente fica tão acostumado ali com o comodismo, Principalmente muitas por vezes causa da na tecnologia, né? tecnologia, né? E assim, a tecnologia a gente tem que olhar o viés dela, né? Porque ela pode ser uma grande aliada, ela pode ser uma promotora muito forte do futuro, como hoje é, mas ela também pode criar um abismo muito grande entre as famílias. Então, a gente precisa estar ali alinhando esse novo contexto, né, para que a gente possa estar alinhavando isso de uma forma muito equilibrada e muito construtiva para essas novas gerações. Que as redes sociais, por exemplo, não impeçam de que os livros sejam usados, né? Você passa isso também para eles, né? Gente, eu amo livro, né? Então, assim, para mim, eu acho que todo livro ele tem que ser apreciado do começo ao fim. Então, assim, a questão de livro, de conhecimento, uma palavra que a gente aprende nova, eu acho que tem uma importância muito grande. Então, isso eu tento passar para os meus filhos, eu tento passar para as pessoas que estão no meu entorno, né? Porque você acaba
divulgando essa ideia, né, de que a sociedade hoje, o nosso mundo, o mundo moderno, ele tem inúmeras possibilidades, né? A tecnologia ela veio para ficar e a gente precisa tornar ela uma aliada, né? E não fazer uso dela de uma forma que seja ruim, para que essa nova geração se prolifere, mas de uma forma construtiva, né? Então, é extremamente importante que a gente continue incentivando a leitura, incentivando o conhecimento, incentivando momentos com os nossos filhos, com essa nova geração, porque essa nova geração é o que a gente vai ter para frente. Então, o que a gente espera lá na frente é o que a gente está construindo hoje, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa estar ali sempre alinhavando para que a gente tenha esse contexto melhor no futuro. É muito legal quando você diz que conta para os teus filhos a tua Sim, história, né? Fala das sim, dificuldades, nem tudo foi fácil, nem tudo é, você consegue fácil, né? é. Nos tempos de universitária, como era a Nádia, estudante de faculdade? Conta pra gente. Continuou naquele mesmo zelo pelos estudos? Sim, ai meu Deus, eu trabalhava, eu comecei quando eu entrei no né, na faculdade, eu já tive uma oportunidade de emprego. Então, eu sempre fui essa pessoa que queria me manter, que queria ser provedora, que queria ajudar aos meus, né? Não por uma obrigação, por uma necessidade, mas por gratidão. Eu sempre quis ser essa pessoa que podia retornar, né? Eu acho que é muito importante. E aí meu período de trabalho, né? Eu sendo bem sincera mesmo, eu precisava vender o meu vale alimentação para pagar férias da faculdade. Então, e houve um período em que eu andava 5 quilômetros a pé para ir para a faculdade, porque eu fiquei desempregada e eu não tinha dinheiro do ônibus. Então, são percursos que a gente tem que fazer, e assim, eu contando essa história, eu quero que as pessoas olhem e digam assim: ai, nossa, coitadinha, coitadinha, nada. Nada, eu não fiz isso, nenhuma situação dessas foi uma situação em que eu me vitimasse, muito pelo contrário, elas me fortificaram muito para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, tudo que eu sou hoje, eu sou devido a todas essas dificuldades que me construíram. Talvez se eu tivesse tido mais facilidade, eu não tivesse a possibilidade de sonhar tanto e ainda, né? Porque às vezes, nossa, você está com 45 anos, você está começando um projeto novo. Parece que eu sou um ET, assim, um ET que caiu do céu e tá, nossa, ela é louca, tá rompendo o status quo, se reinventando, mas meu Deus, é tão bom se reinventar. É tão bom poder contar para as pessoas aquilo que a gente já passou. É tão bom ser inspiração para outras pessoas e outras pessoas que foram inspirações para mim, né? E eu acho que essa troca, essa energia, essa simbiose, essa conexão é o que é válido, né? Então, assim, sempre que eu posso, eu conto para os meus filhos e eu conto para as pessoas que estão ao meu redor. Um menino da pós-graduação, eu disse assim: ah, eu não tinha dinheiro do ônibus, e eu pulava a catraca. Nossa, não imagino você pulando uma catraca de meu povo. Olha, hello, A acorda. necessidade faz. Às vezes você faz essas coisas. Então, assim, hoje, graças a Deus, a situação é bem diferente. Mas por quê? Porque eu construí dia a dia essa situação. Então, eu passei por muitas dificuldades para chegar onde eu estou hoje, e acredito que muitas pessoas também passam por essas dificuldades, né? E aí elas querem chegar mais na frente, mas aí a gente precisa entender que precisa percorrer o caminho. A gente está numa escada, né, que a gente vai subindo e cada vez mais se elevando, mas o topo é só Deus que define o local que a gente tem que chegar. Então, a gente tem só que percorrer e ir seguindo e acreditando que é possível. O importante é não desistir, né? Jamais, jamais. E nos tempos de universidade, foi a federal que você Foi, fez? federal. Tinha alguém que te inspirava? Algum professor, algum ensinamento que você lembra assim que leva para a vida? Eu tive grandes mestres, né? Eu acredito que todos eles foram fundamentais na minha vida, assim. A questão acadêmica, educacional, ela sempre realmente foi muito, muito importante para mim. E eu tive grandes mestres na faculdade, né? Pessoas que me incentivaram muito, pessoas
sabiam que eu estava ali já de uma madrugada acordada, de que eu ia dormir muito tarde, eu andava muito. Então, assim, sempre tive esse apoio. As próprias colegas, né, de faculdade, assim, acho que o que hoje eu vejo como muito importante é uma palavrinha, né, que vira moda, mas assim, rede de apoio. Isso é fantástico em qualquer etapa da sua vida, seja num ensino médio, seja numa faculdade, seja numa pós-graduação, seja na sua vida pessoal ou profissional. Eu acho que rede de apoio é uma coisa que a gente precisa ter, manter e cultivar. Ninguém chega em lugar nenhum se não tiver uma excelente rede de apoio ali assessorando, monitorando, ajudando, porque você não é onipresente, não é onisciente. Isso quem é o nosso Senhor Deus. Mas, assim, é uma das coisas que eu gosto de tocar, né? Porque, assim, nós precisamos entender que nós somos seres humanos, principalmente nós mulheres, né? Esse contexto muito voltado. Então, assim, para que a gente possa seguir, a gente precisa de uma rede de apoio muito significativa. Você teve essa rede? Sempre, sempre. Eu sempre tive, a minha família era a minha primeira rede de apoio, e aí na faculdade a gente tem aquelas construções que a gente encontra um amparo ali, uma ajuda, e em todos os outros caminhos, acho que na minha vida profissional, eu fui muito amparada também. E é por isso que eu cheguei onde eu cheguei, porque rede de apoio é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem e que te impulsionam a chegar onde você quer chegar. Eu até estava vendo uma pesquisa de um livro que fala que apenas 5% das mulheres chegam aos cargos de CEO. Mas por quê? Porque essas mulheres, elas não têm a rede de apoio necessária para chegar num cargo tão alto de gestão. E você imagina o que a gente poderia fazer, né? Quanto a gente poderia ser grande se a gente tivesse essa comunidade nos apoiando. Então, isso é um tema que a gente precisa estar divulgando, estar disseminando, para que a gente possa cada vez mais estar ampliando os horizontes para que outras mulheres cheguem mais longe do que nós. É verdade. Você citou que tinham como um dos traços de personalidade o perfeccionismo. Sim, De certa forma, ele te atrapalhou em alguns momentos? sim. Porque eu acho que hoje, né, aos 45 do primeiro tempo, que eu adoro dizer isso, porque é uma virada de chave, né? Mas hoje eu vejo que o equilíbrio deve ser a palavra de ordem para qualquer profissional, para qualquer empreendedor. Assim, o perfeccionismo, ele nos coloca num grau tal de excelência que muitas vezes é aplaudido e é necessitado pelas organizações onde você está. Mas só que para você o peso disso é muito grande. E eu vim sentir isso com muita veemência agora, né? Quando eu me vi assim numa situação, eu estava numa situação que eu não conseguia falar. Eu não me reconheci como pessoa. E foi aí um dos grandes starts que eu resolvi mudar. Eu parei, me olhei no espelho e não me reconheci como ser humano. Eu me vi uma máquina. Eu E me você já chegou vi ali no no esgotamento esgotamento, no mental e burnout emocional. completo, né? Uhum. E aí eu vi que eu disse não, e aí eu comecei a ter essas pinceladas mesmo, eu digo, não, eu acho que eu tenho que dar uma maneiradinha aqui, eu acho que tenho que, para eu continuar sendo a pessoa que eu sou, o pilar que eu sou, e para eu continuar sendo, também galgando aquilo que eu quero, eu preciso readequar a minha vida. Acho que ressignificar é outra palavra extremamente importante nesse contexto, né? Porque a gente vive nesse mundo aí VUCA, né? Que o povo fala que é incerto, ambíguo, complexo e hiperconectado. Mas o VUCA aí é a necessidade do equilíbrio, que eu acho que a gente precisa ter, precisa adotar para que a gente consiga realmente seguir de forma mais perene nesse mundo tão necessitado de tantas coisas que a gente vê.
Principalmente nós mulheres, né? Com múltiplas funções, o excesso de trabalho acaba sendo uma realidade. Sim, Mas vamos falar sobre isso no próximo episódio? ok, Trabalho, carreira e como encontrar o equilíbrio. Combinado? ok, combinadíssimo. Até a próxima e a gente espera vocês, hein?